A diretoria só seguiu aquilo que o empresário e o próprio atleta desejam. Se o Gabigol estivesse focado em vestir a camisa do Flamengo e representar o Flamengo nessa temporada, ele estaria à disposição. Eu acho que o Gabigol decepcionou bastante a torcida do Flamengo com essas atitudes que aconteceram. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão. O Flamengo enfrenta hoje o bom time do Atlético Mineiro, que apesar de não estar numa fase boa, né, joga em casa, tem um elenco estrelado com muitos jogadores de alto nível e enfrenta o Mengão lá na Arena MRV. O jogo fora de casa, uma partida bem complicada hoje por Flamengo, que vai com algumas mudanças, né? O lado bom, Pulgar tá de volta, conseguiu voltar após a eliminação da seleção chilena da Copa América, deve ser o titular no jogo de hoje. E também tem uma notícia ruim no ataque, né? O Pedro já deve ser poupado mesmo, o Tite já tinha revelado que tinha a possibilidade do Pedro ser poupado, até porque ele vem tendo uma grande sequência de jogos, apesar de ser um 9, mais paradão, camisa 9 da equipe do Flamengo, deve ser ali poupado para o jogo de hoje contra o Atlético. E entra na vaga dele Gabigol? Não. Gabigol tá fora, já esqueçam, Gabigol não joga mais pelo Flamengo. O titular deve ser o Carlinhos, voltando a atuar pelo Flamengo após um longo tempo ali, resolvendo alguns problemas familiares, também se lesionou. Agora o Carlinhos está de volta para atuar pelo Flamengo nesse jogo importantíssimo. E também tem notícias sobre o Gabigol, né? A imprensa detonou o Gabigol e a saída dele do Flamengo, como ele conseguiu contornar toda essa situação e, com o passar do tempo, agravar ainda mais a relação entre Flamengo e atleta. O Gabigol está de saída do Flamengo e a imprensa não poupou críticas ao antigo camisa 10 do Mengão, que hoje veste a 99. É isso que vamos acompanhar a partir de agora, mas antes de começar pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para não perder nada sobre o Flamengo Informa, e lembrando que deixaremos aqui na descrição o link do programa SBT Esportes Rio para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Vamos lá, coloca aqui nossa hashtag pra você participar também, hashtag SBT Esporte Rio, assim você conversa com a gente. Venê, sobre o drone dos desfalques aí pro Flamengo, quais são os desfalques pra esse jogo? O desfalque certo é Igor Jesus e Everton Cebolinha, esses dois se recuperando de lesões, e tem o Pedro, que será poupado pelo técnico Tite por uma questão física. Então é um jogador que vem de muitos jogos como titulares, se eu não me engano são 10 jogos seguidos como titular. Então, de fato, assim, em algum momento ele precisará ser poupado. Muita gente reclama, porque não pode poupar. Peraí, aí o Pedro vai ter que jogar todas as partidas até o fim da temporada? Tudo bem, a gente pode debater se o substituto imediato está no mesmo nível ou não, que eu considero que não esteja no mesmo nível. Obviamente, o Carlinhos, com todo respeito a ele, a história dele, uma história linda de superação, mas está muito abaixo do Pedro. O Gabigol deveria jogar. Gente, é o Gabigol que está com a cabeça fora do Flamengo. A diretoria só seguiu aquilo que o empresário e o próprio atleta desejam. Se o Gabigol estivesse focado em vestir a camisa do Flamengo e representar o Flamengo nessa temporada, ele estaria à disposição. Não é a diretoria que está tirando o jogador, é o jogador que se tirou da lista de relacionados. Dito isso, Pedro sendo poupado, eu vou falar que o time que começou o treinamento e o time que terminou o treinamento. O Gabigol nem relacionado? Nem relacionado foi, então, nem viajou. Lá. Vamos lá, o time que começou o treinamento. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan, Pulgar, Gerson, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos. O time que terminou, Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan, Léo Ortiz e Vitor Hugo, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos. Ou seja, o Tite, em algum momento, ele botou o Vitor Hugo no lugar do Gerson e o Léo Ortiz no lugar do Pulgar. Então, existem essas duas dúvidas. De fato, é o Carlinhos que começou e terminou a atividade. Agora, poderia ter poupado o Pedro um pouquinho antes para ter o Gabigol para ser o substituto. Agora não dá mais, o Gabigol não tá nem relacionado. Eu acho que isso aqui não pode ser um parâmetro de, não tá na hora de poupar. Que nunca vai estar na hora, gente. Eu acho que o brasileiro, ele vai seguir bem emboladinho, né? A gente tem na semana que vem um final de semana sem jogo, porque é a final da Copa América, então não tem rodada dia 13 e dia 14, então a gente tem uma folguinha aí, vamos dizer, incomum no futebol. Você acha interessante poupar o Pedro agora, Lucas Pedrosa? Acho interessante porque, se você olhar a tabela, cadê o Atlético Mineiro? Não é um confronto direto. Sim. E você vai jogar fora de casa. Então, o que é mais fácil o Flamengo conseguir? Quando ele joga dentro de casa contra um adversário direto ou contra um adversário mais fácil?
os 3 pontos ou conseguir os 3 pontos contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, no momento em que o Atlético Mineiro não está disputando o Campeonato Brasileiro com o Flamengo. Então eu acho que a leitura de poupar o Pedro, que vem jogando uma temporada espetacular, ela é uma leitura correta nesse momento, porque o Atlético não disputa com o Flamengo o título do Campeonato Olha Brasileiro. só, E tem um detalhe não, também, tem um detalhe antes de pra você finalizar. falar. Não vai finalizar, não. Ah, tá, tem um desculpa. convidado. Ah, é? É, não sei o que é Gracinha com certeza, porque já falaram que é Fla Press, não sei o que de Fla Press. Cadê? Ah, Seja bem-vindo, eu meu vou amigo. embora, hein? Seja Não, bem-vindo. tá muito do teu perto. lado, cara. Eu vou embora. Que isso? Ai, que bonitinho, ele entra e sai, é Eu vou embora. fofinho. Entre e Eu- sai não, entre e sai aí. Aqui ó. Também não. Lá ele. Olha aqui, Tô deixa fora. eu Pedrosa, dá moral pro pessoal, Não, pô. parabéns aí Baita trabalho, ao pô. artista Ó. aí. Parabéns. Cadê Seja o- bem-vindo, Urubu. Parabéns. Só um minutinho. Cadê o do Vasco? Não tem. É o Cadê o do fantasma. Botafogo? Não tem. Cadê o do Fluminense? Também não tem. Eu quero ver se amanhã vamos trazer o Galo aqui, caso aconteça o negócio. Ih, Vene, cuidado, hein? Cocoricó. Olha aqui. Eu vou ser sincero, não é nenhum absurdo o Flamengo perder esse jogo. Embora o Atlético Mineiro esteja vivendo um péssimo momento. Principalmente Vem dentro cá, de desde a casa. esse chegada do urubu vai Mineiro. ficar aqui sempre, Big Boys? Ei, só fora! Não! Ih! Ó, já piscaram a tabela na tua cara, já botaram o Já urubu. piscaram. Eu vi, eu achei que fosse coisa da viu? minha cabeça, achei Não. que fosse uma perseguição. Falei, eu tô ficando É de meio propósito. totoca. Vou parar de pensar essas coisas. Vai ficar sempre aqui? Cadê o do Botafogo? Não tem? Cadê o do Vascão? Sabe o que é isso? O Venê vai lá antes do programa e pede, entendeu? O pior que dessa vez não. O errado é a gente que Sabe o não que, vai ele lá. respondeu? Só tinha orçamento pra um. E como é o líder, nada mais justo. Eu acho Exatamente. certo. Ai, É Vene isso, Luiz. exatamente. Olha a Exatamente. tabela aqui, ó. Tá tudo embolado, hein? Tá tudo embolado. É o quê? Posso só falar sobre o Pedro? Ah, Porque é, a gente tá. debate muito aqui se é certo ou errado poupar agora, poupar no final de semana. Gente, a gente precisa respeitar também o departamento médico do Flamengo. Se o departamento médico está falando para o Tite e para a sua comissão técnica que existe uma chance do Pedro sofrer uma lesão muscular, isso precisa ser respeitado também. Não é uma decisão apenas do Tite, vou poupar contra o Atlético Mineiro, por ser um jogo fora de casa, teoricamente é um jogo mais tranquilo de se poupar. Não, você tem que respeitar a equipe de fisiologia também. Não é não, Urubu? Ele quer sentar. Não faz isso com ele. Não faz. Deixa ele A minha sentado vida já na não mesa. tá muito fácil pra ter urubu perto de mim, entendeu? Deixa longe. Olha aqui a tabela. 27 pontos tem o Flamengo, Palmeiras com 26 pontos. Tá feliz, Big Boy? Tá gostando do desempenho do seu time? Tá. O do Palmeiras. Tu é Flamengo aonde? Parou de graça. Ó o meu fogão aí em terceiro com 24 pontos. Botafogo também joga hoje. Vai encontrar o Cuiabá. E o Bahia, empatado em pontos com o Botafogo, em quarto lugar. É esse o G4 do Campeonato Brasileiro. E o Gabigol, hein, Lucas Pedrosa? Eu tava vendo um tchá-tchá-tchá, Venê, de Gabigol no Palmeiras. Tem uma pessoa que eu não vou dizer o nome, que tá querendo saber se é verdade. Eu não vou falar quem é. Deve estar ansioso, né? Não vou dizer que eu não falo o Ele nome. deve estar ansioso. É verdade ou é mentira? Não é verdade que existe um acordo entre Flamengo e Palmeiras pela liberação do Gabigol nesse momento. Eu não vou dizer aqui que o Gabigol não vai para o Palmeiras em 2025. Eu estaria sendo leviano se eu falasse isso tentando adivinhar o futuro. Mas nesse momento, o Flamengo nega e o Palmeiras nega que tem um acordo. Inclusive o Palmeiras nega que tem até um acordo com o jogador. Porque poderia ter um acordo com o jogador para assinar um pré-contrato. Mas o Palmeiras nega até isso. Ou seja, não existe nada, nenhuma proposta oficial, a situação do jogador segue indefinida. E você também não tem nenhum negocinho aí ruidinho de, se não for o Palmeiras, algum outro clube. Fernando, E o assim, Corinthians? Porque posso ver se você concorda comigo, Pedrosa? O Gabigol, mesmo quando não estava numa fase boa, nesses anos todos de amor com o Flamengo, ele tinha sempre o suporte da torcida. Inclusive, eu acho que às vezes, uma resistência que aconteceu em relação ao Pedro é porque tinha um grande amor pelo Gabigol. A Sim. gente sabia que quando acontecia um negócio com o Pedro, não era amparado O Pedro como... foi vaiado. Foi vaiado no início desse ano. Sim. Porque era um amor, assim, e eu até entendo a torcida do Flamengo pelo Gabigol. Só que aí uma certa pessoa publicou uma certa foto do Gabigol com a camisa do Corinthians. Ele negou, depois aceitou, mas eu sinto, para os rubro-negros que eu conheço, que são tantos,
que se sentiram traídos com aquela imagem do Gabigol com a camisa do Corinthians. Eu acho que essa foto ela foi meio que um divisor de águas no entendimento do amor da torcida do Flamengo com o Gabigol. E aí ele parou de ter aquele suporte amoroso da torcida, ô Pedrosa. Olha, Fernanda, na verdade existe um processo de fritura desde o ano passado em relação ao Gabigol, que até então ele não tinha culpa. Sim. A partir do momento que ele veste a camisa do Corinthians, que ele tem uma situação de indisciplina e acaba suspenso. A partir do momento que o empresário dele vai a um programa e fala que o Gabigol está pensando em sair do Flamengo. Por mais que eu entenda que a diretoria do Flamengo tenha culpa nisso, tá? Eu já falei isso aqui. Ah, ele ofereceram 50% de aumento. Ó, tô te oferecendo isso aqui. Mas toma aqui um ano de contrato para um jogador de 27 anos que tem mercado no futebol brasileiro e se bobear no futebol mundial. Eu acho que é muito mais um contrato de... é pra você não aceitar mesmo. Então, assim, não tem santo nessa história, Fernanda. Eu acho que o Gabigol decepcionou bastante a torcida do Flamengo com essas atitudes que aconteceram. E, além disso, e eu vou repetir aqui, eu não acho que o Tite é determinante nessa história. Mas o fato é que com o Tite o Gabigol não joga. O Gabigol não tem oportunidade decente. Acaba sendo determinante, né? Acaba sendo, mas indiretamente, Sim, né? claro. Existem outros problemas. Lembrando que a diretoria do Flamengo tinha acertado um contrato com o Gabigol no ano passado e não colocou no papel depois de verbalmente ter acertado. São muitas coisas nessa história. Então eu já falei aqui, eu sou sempre a favor de você tratar um ídolo de forma diferente. Eu acho que tem que ter respeito com a história. Porém, o Gabigol também não respeitou a sua história com o Flamengo e com a torcida nesse tempo. Então, no momento, eu vejo da seguinte forma. Gabigol, segue sua vida, em outro lugar você vai ser feliz. O Flamengo tá muito bem, obrigado, porque tem um baita de um centroavante. E no final das contas, esse casamento, essa separação vai ser boa pros dois lados. Eu concordo com o que você disse. Aqui o Big Boy disse que aqui é só o Gabigol raiz que a gente vai colocar agora, tá bom? Pra ser esse Gabigol que vai pro Palmeiras. Então tá aí, né, um pouco do que a imprensa falou, falando aí a respeito também de como o Gabigol deixou o Flamengo na mão. Acho que ele cometeu diversos erros, né? Isso também acabou com que foi saturando essa relação envolvendo o Flamengo e também o Gabriel. Vai jogar no Palmeiras, não é novidade pra ninguém que ele tá com praticamente tudo acertado. Então, nos próximos dias deve aí o Flamengo também entrar num acordo com o Palmeiras. Caso não chegue no acordo, é certo que no final do ano ali ele vai sair de graça. Nessa altura do campeonato hoje, o Flamengo ainda pode ganhar, sei lá, um cascalho, algum dinheirinho ali na venda do Gabriel, que tem contrato até o final de dezembro, ou seja, a partir de janeiro ele já pode sair, vai sair de graça para qualquer time. Lembrando que o Gabriel já pode assinar um pré-contrato com a equipe para sair já no final do ano, mas creio eu que o Abel ali, pelo que surgiu de informações, ele quer que o Gabriel chegue no Palmeiras ainda nessa janela de transferências, não quer esperar esses 6 meses até chegar ali, 4 meses mais ou menos, né, 6 meses, 5 meses na verdade, estamos no mês 7, então assim, até chegar ao final do ano, para poder ele jogar no Palmeiras. E qualquer novidade que acontecer, traremos para vocês aqui no Flamengo Informa. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!